Bom, nós vamos seguir então, irmãos. Ver ainda se tem alguma pergunta para depois nós examinarmos um outro tema. Alguém tem pergunta aqui? Queira ainda fazer? Pastor, o senhor tinha comentado que devíamos pagar quando o rapaz, mecânico, caso, ele dá um preço. E quando depois ele chega com outro preço diferente, sendo que ele tinha falado um. Devemos sim pagar e entregar na mão de Deus, deixar que Deus julgue isso? Não, o certo é o combinado, é o combinado. Da mesma maneira que eu tenho que honrar a minha palavra, o cidadão também tem que honrar dele. Entendeu? Porque às vezes eu mando fazer um trabalho no carro ou uma manutenção na casa e quem sabe das minhas condições sou eu. Eu só tenho aquele dinheiro, né? Cada um tem a sua situação. Então, às vezes, uma pessoa quer chegar no final do ano, olha para sua casa, eu tenho que reformar isso, eu tenho que pintar aquilo, tá? A pessoa vem durante o ano todo separando, chega no final do ano, tem a sua reserva. Aí chama um profissional. Quanto é para fazer aquilo ali? Ah, tá, é 500. Beleza. Eu tenho os 500, então tá aqui, vai fazer isso, fazer aquilo outro, tá, o material é por minha conta, é por sua conta, não sei o que, resolveu tudo, tá, então tá bom, tá resolvido. Agora a pessoa não pode depois de chegar, ah não, eu cobrei 500, mas eu me enganei, se enganou, fique no prejuízo. Se enganou, fique no prejuízo. Você não pode... como um profissional, e no caso agora, né, tem várias pessoas aqui dentro que são profissionais, que trabalham prestando serviço. Se você deu um preço para um cliente e depois você, puxa, eu vou ficar no prejuízo nesse serviço aqui, eu me enganei, meu irmão, assuma o seu próprio erro então. Crie experiência e da próxima não cometa. Mas se você deu um preço, é aquele preço. Você pode até comentar com o cliente, poxa, me enganei aí no teu orçamento tal, mas você tem que dizer, não, mas está tudo bem. Se o cliente reconhecer e dizer, não, realmente eu estou vendo que você se enganou, eu vou te dar mais um, como a gente diz na gíria, mais um qualquer. Ah, beleza, então tá, eu aceito, obrigado, ficou tudo certo. Agora, se o cliente não se expressar em te dar mais alguma coisa, você tem que continuar fazendo o seu serviço direitinho, com toda a prudência, entregar para ele um serviço como foi combinado. Se você errou, paciência, consulte alguém, porque tem pessoas que não sabem dar orçamento. Não é tão fácil dar um orçamento. Você tem que analisar uma série de fatores, o material que você vai gastar, dependendo da situação, o tempo que você vai gastar. Então tem pessoas que às vezes não percebem certos detalhes, até adquirir certa experiência. Então isso acontece mesmo, muito no começo. Ah, poxa, dei um orçamento errado. Deu orçamento errado? Resumindo, problema teu. Você deu um orçamento errado, é problema teu. Não tem o direito de fazer um serviço ruim, porque você pediu mais um extra para o cliente e o cliente disse que não vai te dar. O cliente está no direito dele. Está no direito dele, porque ele combinou uma coisa contigo. E nós, reino de Deus, nós tratamos assim, com caráter, com palavra. Agora, se você acha que aquele valor tem que ser outro, você pode conversar. Se a pessoa reconhecer, que maravilha, né? Eu já reconheci, pessoas já fizeram um trabalho para mim e que eu achei assim, esse camarada está me cobrando muito barato. Eu vou ficar aqui nessa oficina, eu vou ver tudo que ele vai fazer. E o camarada fez realmente aquilo que eu pensava que ele ia fazer, e o trabalho dele realmente ficou barato. Porque eu, principalmente eu, quando mando fazer um serviço, irmão, eu já rodei 2, 3 oficinas, eu já consultei várias situações, eu não mando fazer um trabalho de cara. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tenho que economizar, eu não tenho dinheiro para jogar pela janela. Então eu procuro, além da qualidade, eu procuro preço. Eu procuro sim qualidade, mas procuro preço também. E às vezes, dependendo da situação, a qualidade fica até inferior, porque eu preciso mais do preço.
E eu já cheguei junto de pessoas que, na hora de eu pagar, quanto é? O camarada, não, quanto eu combinei contigo, não foi X? Aí eu falei assim, não, foi X, mas eu estou vendo que você teve um bocado de trabalho nessa situação aí, de coisas que talvez você não tivesse visto. Eu já falei isso para a pessoa. Uma vez eu pedi para um camarada numa oficina trocar uma marmita de um cano de descarga intermediário do meu carro. O camarada chegou e falou assim, R$30. Falei, R$30? Tá bom, faz aí. Irmão, o camarada levou 1h30, sofreu, o negócio estava gripado, emperrado, ele usou várias coisas, machucou a mão. O que eu fiz? Eu sabia que R$30 não resolvia aquilo. Por quê? Porque eu mesmo já tinha tentado trocar o negócio. Eu sabia que aquilo não era realidade. E eu já esperava um outro preço. Mas ele deu R$30, tá, eu aceitei os R$30, faz lá. Fiquei o tempo todo na oficina. Quando ele terminou, ele falou, não, é R$30. Eu falei, não, tá aqui mais tanto para você. Eu reconheci o trabalho dele. Agora, se eu não quisesse reconhecer, ele não tinha direito de reclamar de nada, porque ele me disse R$30. Então nós temos que agir assim. E se o mundo pensasse assim, muitas pessoas não iam ter problemas, né? Tu não ia ver, fulano matou não sei quem por causa de quê? Por causa de R$50. Fulano assassinou não sei quem, deu uma facada porque foi lá cobrar R$40. Infelizmente, essas coisas acontecem, né? Tem mais perguntas? Eu gostaria de fazer um comentário, pastor, em que essas frases o mundo não governa a igreja é marginal, igreja e política de visão eterna. A gente vê que essas frases, elas vão de encontro lá em Romanos 12, que fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então seria assim, tudo um conjunto que já está revelado na Bíblia, mas que muitas pessoas de outra igreja, elas deturpam, né, tudo isso e falam que não, que a política, ela faz parte da igreja. Mas a gente vê que isso está bem explícito na Bíblia, né? Essa questão de você não estar associado ao mundo. Tanto que é bem clara a palavra, né? Não vos conformeis, porque quando você se conforma, você aceita as leis, você aceita as regras. E quando você não se conforma, você justamente quer o quê? Você quer implantar aquilo que você conhece que é verdade, que é a Bíblia, né? As regras de Cristo. Sim. Isso é interessante, essa passagem, quando o apóstolo Paulo fala isso, daquilo que ele alcançou, daquilo que ele entendeu, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, o que seria uma renovação do entendimento? Né? Isso aí é uma coisa de muita profunda meditação, penso eu, porque nós nascemos num mundo, não aqueles que, vou assim dizer, nascem no berço evangélico, que vão ali recebendo informações desde criança, vão vendo uma casa ser conduzida de uma determinada maneira, vão vendo mentes pensarem por um determinado campo de ação, tal. Mas nós, que não fomos criados em lar cristão, não fomos criados uma mentalidade bíblica, nós temos um entendimento. E Paulo diz isso, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é você ter um outro entendimento, é renovar, ou seja, nós praticamente nascemos e somos criados num mundo onde este mundo nos transmite um entendimento, mas quando a Bíblia chega a nós, o objetivo, a vontade da Bíblia é renovar o nosso entendimento. Só que tem pessoas que vêm para o Evangelho, mas continua pensando como pensava antes lá no mundo. Isso não é conversão, isso não é transformação, isto não é renovação. Hoje a igreja está cheia de gente, de pessoas que pensam como o mundo. O que você quer na igreja? Eu quero que Jesus abençoe a minha casa, que Jesus abençoe a minha vida, que Jesus abençoe o meu emprego, que Jesus me faça prosperar. Esse pensamento é lá do mundo. A igreja não tem esse pensamento. O pensamento da igreja é viver e morrer por Cristo e as demais coisas serem acrescentadas.
Aí Paulo diz assim, nós temos a mente de Cristo. Cristo pensou na casa própria? Cristo pensou num bom emprego, num bom salário? Cristo pensou numa bela de uma pensão, como é que chama? Aposentadoria? Cristo pensou em ter o melhor da terra? Cristo não pensou nisso. Ele não pensou nisto, ele não pensou nisso, ainda criticou. Quando os discípulos estavam pensando nisso, ele falou assim, homens de pouca fé, essas coisas os gentios já procuravam. Vocês têm que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o reino de Deus e a sua justiça é o primeiro que nós temos que buscar. Agora, isso é uma questão de renovação de entendimento. Irmão, quem ainda está com uma mente fixa nos bens da terra, ainda não teve o seu entendimento renovado, né? Nós temos falado isso aqui muitas vezes, e nós esperamos, né, que as pessoas despertem, porque a hora se aproxima e o tempo está chegando ao fim. O tempo está chegando ao fim. Tem mais perguntas? Não? É uma pergunta do Lindolfo de Fortaleza. Paz, pastor. Em relação à sua entrevista pela Rede Globo, se nós da geração Jesus Cristo, tanto os brasileiros como os de outros países, fizerem um abaixo-assinado em peso requerendo a entrevista, a Globo cederia? Olha, irmão, eu acredito que nem assim. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm ideia da ponto 50 que eu fui dentro daquela delegacia. Você não tem ideia, meu irmão. Você não tem ideia o que eu disse na cara do delegado, da delegada, do representante da magia negra, dos repórteres. Eles ficaram como se tivesse um astronauta indo em direção à lua que nunca vai chegar. Eles ficaram atônitos. Eu metralhei eles com palavras de uma maneira que ninguém nunca fez. Eles vinham com uma pergunta, eu dava uma resposta, mas tão ousada e tão firme, parecia que eu estava ali dentro de uma redoma. Eu dava uma resposta tão firme para eles, eu dizia assim, tem mais pergunta? Eles se recobravam do impacto, aí vinha com outra pergunta, eu mandava ver de novo, eu dizia, tem mais? Aí ficava um êxtase, daqui a pouco alguém vinha com uma pergunta. Quando eu senti que era a final, que eu havia metralhado, eu cruzei os braços e falei assim, e aí, alguém mais tem pergunta para mim? O camarada que estava mais próximo aqui, ajeitando o microfone em cima da mesa, ele balançou a cabeça assim, não tem mais pergunta não. Falei, então tá bom, se tiver é só falar. Vocês não têm ideia do que foi aquela entrevista. O clima que desceu dentro daquela delegacia, o poder, o que envolveu, a unção, aquilo que aconteceu ali dentro. A representante da magia negra estava lá, não podia falar, porque ela sentiu que se ela fala, eu ia dizer assim, quem é você? Eu ia botar ela na parede. Então o que ela fez? Ela transmitiu a pergunta dela para o delegado. E o delegado veio com a pergunta, eu vi tudo, o delegado veio com a pergunta, o que você acha da religião Wicca? Falei, religião? Que religião? Desde quando magia negra é religião? A Wicca é um centro de engano, um antro de assassinato, sacrifício de crianças e toma-lhe sei lá o que. Sabe quando que eles vão entregar essa entrevista? Só o dia que Deus mover com uma mão tão poderosa que os obrigue a soltar isso. Se não for Deus, eles nunca soltarão aquilo. Eles nunca ouviram ninguém falar daquela maneira como eu falei com eles. Eles nunca ouviram eu dar resposta na cara de delegado e delegada como eu fiz. E tem mais, quando eram os delegados falando, eu os identificava, porque eles ficaram atrás das câmeras para dar uma de repórter. Para como se quem estivesse fazendo a pergunta eram os repórteres. Mas só que quando eles diziam assim, essa é a pergunta da fulana, essa é a pergunta do delegado tal, essa é a pergunta da delegada tal, aí eu vinha com a resposta. Eles ficaram loucos comigo, ficaram loucos. Então, eu não estou preocupado não,
Eu apenas estou usando a coisa. Eu sei que se tiver que isso vazar, ou se Deus tiver que me lembrar de cada detalhe, cada pergunta, porque eu não lembro de tudo, eu simplesmente reproduzo isso. Eu tenho condições de reproduzir isso. Eu monto a câmera, fico na frente dela, ponho vocês para fazer as perguntas que eu quero, e eu vou repetindo tudo. E ponho no ar. Só que, se Deus me der um sinal para fazer isso, e me trouxer os detalhes das perguntas e das respostas, eu faço. Só que se Deus não me tem dado isso, é porque realmente ainda não é, pelo menos não é a hora de se fazer. Então estou esperando, porque eu tenho certeza que nessa obra, ninguém tem mais pressa do que o próprio Deus. Ninguém tem mais pressa do que Ele. Então, eu não diria que é a hora de fazer abaixo-assinado, nem perder tempo com nada. É simplesmente esperar as direções de Deus. Então, vamos seguir aqui. Eu quero pedir a você que você abra sua Bíblia, em 2 Crônicas, no capítulo 26, nesse finalzinho, para nós analisarmos uma coisa que eu acho interessante. Eu não sei quantas vezes já analisamos isso. 2 Crônicas, no capítulo 26, fala do reinado de um homem que se chamava Uzias. Depois de reis, você tem crônicas. Bom, 2 Crônicas, no capítulo 26, olha só que interessante. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei descansou com seus pais, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor Deus e o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabné e o de Asdote, e edificou cidades no território de Asdote e entre os filisteus. Deus ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O nome total das cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedra. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. O que você imagina que Deus fez com este homem? Deus o colocou de tal maneira, a fama dele
tomou a terra. Ele tinha uma fortaleza com armas que ele mesmo mandou fabricar e inventou armas. Se algum inimigo se aproximasse das muralhas, já sabia que a perda ia ser grande. Lutar contra Judá, contra Israel, não seria brincadeira, porque este homem foi o tal. Agora, óbvio, Deus foi com ele. Então atente para isso, o quanto Deus pode elevar alguém, né? Existe um projeto de Deus, nós já falamos e continuaremos a falar muito sobre esse negócio, o projeto de Deus de elevar alguém. Mas, irmão, é quando alguém é elevado que o seu coração pode se tornar corrupto, porque é com a elevação de alguém que o seu coração começa a enxergar as propostas, e não são propostas dos outros, não, são propostas de si mesmo, e é isso que eu quero que você tome cuidado na sua vida, as propostas de si mesmo. Quando você é fraco, você diz assim, eu não posso fazer aquilo. Quando você não tem ajuda, você diz, eu não sou capaz de fazer aquilo. Quando você é umzinho só, você diz, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro, eu não posso aquilo outro. Você reconhece os seus limites. Agora, quando você tem um nome, quando você tem uma posição, quando você dá ordens, quando tem milhares de pessoas dispostas a te ajudar na sua ordem, sem nem sequer questionar o que você está determinando, é aí que você pode se corromper. Quando esquece que acima de você e do seu coração está reinando o teu Deus, e aí você para de consultar ao seu Deus e começa a atentar para a grandeza do teu próprio coração. É aí que você vê que no verso 16, diz assim, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti Uzias não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mistério, sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morreu por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Ele não pôde nem mais aparecer para julgar as coisas, para administrar as coisas, ficou lá numa casa e o filho dele assumiu o lugar dele. Por quê, hein? Tem gente que olha e diz assim, poxa, Deus me exaltou tanto, né? Deus me exaltou grandemente, Deus fez isso, aquilo outro por mim, Deus fez tantas coisas por mim. Irmão, por mais que Deus faça por você, você precisa entender que você ainda é um homem, e todo homem tem um negócio chamado limite. Nunca ouses pensar que você é ilimitado. Enquanto você está na direção que o teu Deus te der, não há limites para você.
mas fora desta direção, você tem aí os seus limites. O homem é rei. Olha o que ele fez, olha o que ele conquistou. Deus foi com ele, ele prosperou, ele invadiu terras estranhas de povos pagãos e lá construiu cidades para o seu povo, cavou cisternas e fez armas. Ninguém ousava nem afrontar o nome dele. Diz que povos de outras nações, com medo dele, lhe traziam presentes, lhe traziam tributos. Toda hora lá vinha presente, toda hora lá vinha tributo, e vinha ouro, e vinha prata, e vinha um monte de coisa. O homem está lá em cima, mas eu sempre digo, não cai quem está lá embaixo, só cai quem está lá em cima. Então, meu irmão, você tem que entender que mesmo estando lá em cima, não desgruda os teus pés do chão, da realidade dos fatos. Nessa manhã eu queria falar sobre isso, na verdade eu ia começar falando sobre isso, mas Deus nos dirigiu no primeiro bloco daquela maneira e graças a Deus nós seguimos. Então, limites é o que existe para todos nós. Um dia um profeta chamado, se não me falha a memória, Natã, acho que foi Natã, ou se foi um anterior a ele, chegou para o rei chamado Davi, e Davi falou assim para ele: eu quero construir uma casa para o Senhor. Natã olhou a situação e disse assim: que é isso? Do jeito que Deus foi contigo, o que Deus fez contigo, da onde Deus te tirou, o que Ele operou contigo, aonde Deus te colocou, Davi, o negócio é o seguinte: vai e faz tudo que tu quiser, porque tudo que tu fizer, o Senhor será contigo. Natã virou as costas, saiu na soleira da porta. Quando está no caminho, Deus diz assim para ele: volta lá. Quando Natã volta, diz assim: Davi, foi mal aí, eu tenho outra notícia para você. Deus falou o seguinte, que Ele foi contigo, Ele te prosperou, Ele te deu tudo, e muito mais Ele ainda fará, mas Ele falou que a casa dele você não vai construir. Vai tentar construir agora? Não vai dar nada certo, vai morrer gente na construção, vai faltar material, alguma coisa vai dar zebra, fatalidades vão acontecer. Mas Natã entendeu que o que Deus fez na vida de Davi, Davi agora era um homem sem limite. Tudo que ele intentasse fazer, ele iria prosperar. Deus falou assim: Natã, meia volta, vai lá e diz para Davi, não sei se foi Natã ou Gate, vai lá e diz para Davi que ele não vai construir a minha casa. E tem um porquê isso. Existe um degrau ruim na vida dele. Ele me é um homem sanguinário. Sanguinário, por quê? Eu imagino que foi a morte de Urias que ele decretou pela espada dos filisteus. Irmão, conviva com esta realidade. Deus não nos chamou para sermos ilimitados. Deus nos chamou para elevar os olhos para os montes e saber que temos um limite. Se você entender que você tem um limite, aí eu te digo, aí você é ilimitado. Deus opera tanto no teu reconhecimento que quem olhar para você vai achar que você nem tem limite, mas você tem que saber que você tem limite. Você tem que saber que na hora de fazer é preciso ter embaixo do projeto a assinatura de Deus. É preciso. E aí, meu irmão, você só tem o que ganhar, o que conquistar, o que colher. Então, na hora de tomar uma decisão, pode ser uma decisão tipo: vou sair da igreja. Tá bom, pode sair, mas não esquece da direção de Deus. Na hora de construir alguma coisa, eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Não. Davi tinha dinheiro, mas não pôde fazer. Eu vou comprar aquele carrinho ali que eu gostei tanto dele. Não, meu irmão, cuidado, você pode estar comprando uma sepultura, ao invés de estar comprando um carrinho. Ora, deixa Deus abrir as portas. O que tem para a sua conquista nessa terra já está determinado por Deus. Não queira conquistar o que Deus não planejou para você. Não queira.
Mais vale a pena viver na simplicidade, na humildade com Deus, do que viver nas luxúrias e na fartura sem a bênção de Deus. Tá? Então, vamos ver se alguém tem ainda alguma pergunta ou se nós vamos estar encerrando a nossa aula nessa manhã. Ninguém aqui? É uma pergunta do Anderson. Pastor, na igreja que eu frequentei, há uma prática chamada de consagração de meninas de 15 anos e de bebês. Isso é copiado justamente de alguns pontos da Escritura. Isso é aceito pelo Evangelho? Não, isso não é copiado de pontos da Escritura. Não é copiado de pontos da Escritura. Isso é uma má interpretação de pontos da Escritura, né? Isso, na verdade, é uma doutrina católica. É o catolicismo que faz essa consagração de crianças através do batismo, ao ponto de dizer que uma criança que não é batizada é pagã. O que eles determinam como pagã? Uma criança que, se morrer sem o batismo, vai para o inferno. É isso que eles dizem, né? E também esse ritual de 15 anos, né? Também existe na Igreja Católica. Aquela história de missa e não sei o que, isso tudo é um ritual católico que vem de longas datas, porque isso tudo, cada evento que a Igreja Católica criava, era uma chance mais de fortalecer os cofres financeiros da Igreja Católica, porque tudo é cobrado, toda a missa, todo o ritual católico, ele é cobrado. Agora, o único texto na Escritura que nos dá um entender de que alguém possa querer se apoiar, é quando em Israel tinha aquele ritual, em Israel, tá, irmão? Estou falando em Israel, tinha aquele ritual do menino, né? Menino, vou botar o O aqui, homem. Ao 8º dia, ele era apresentado no templo, né? Jesus, inclusive, passou por isso. Então, existia este ritual em Israel, de um menino ser apresentado ao 8º dia no templo. Hoje nós não fazemos mais isto. Este ritual não existe mais. Ele não existe mais. Nós não apresentamos criança nem nada disso. Ah, podemos orar? Não, vamos orar, mas não é aquele mesmo caráter da aliança que existia. Entende? Isso era feito, essa apresentação ao 8º dia, ela era muito séria. Se uma criança não fosse, se um menino não fosse apresentado ao 8º dia, estava arriscado o próprio Deus matar essa criança. Porque isso fazia parte de uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. E isso influenciava em muitas coisas. Era algo determinado por Deus. Aí tem uma série de situações que nós podemos analisar e vamos talvez até entender muito bem o porquê de tudo isso. Agora, hoje nós não. Hoje nós cristãos não temos essa aliança que era feita lá, não temos este ritual. Hoje nós temos uma vida exclusiva pela fé que está no derramamento do sangue do Senhor Jesus, né? Como diz a dispensação da fé, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, eu não preciso necessariamente fazer uma oração para Deus guardar o meu carro. Eu vou viajar, Deus, eu vou nessa viagem daqui a uma semana, então eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou passar pelas madrugadas para o Senhor guardar o meu caminho nessa viagem. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso entrar nesse sacrifício. Eu preciso estar todo dia andando com o meu Deus, porque te digo mais, se eu não estou andando com o meu Deus, na hora da viagem, na hora da oração, estou perdendo tempo. A minha oração só é ouvida, meu irmão, quando eu ando com Deus, não é em um momento. Deus não ouve a minha oração por causa de um momento, Ele ouve a minha oração por causa de uma história.
tem que ter história com Deus. E quem tem história com Deus, vão a tal lugar. Eu paro, comigo é assim, eu paro, sinto de Deus, cada um tem os seus sinais, né? Eu paro, sinto de Deus e digo, não, deixa para outro dia. E às vezes, vão a tal lugar? Eu digo, peraí, vamos embora. Vamos orar para ir? Não vamos orar não, vamos embora. Agora, tem que caminhar com Deus. Eu não posso vir, estou enganando um, estou ludibriando o outro, estou mentindo para outro, estou enganando o outro, e na hora que eu sinto que a coisa aperta, poxa, eu queria ir a tal lugar, mas estou com medo. Deus me guarda, Deus me protege, Deus tem misericórdia. Caramba, eu estou brincando com Deus, eu levo uma vida toda relaxada, na hora do sufoco eu vou incomodar Deus. Então, muita gente realmente até hoje se baseia, por exemplo, não vamos muito longe não, os batistas já estão batizando criança, os batistas já estão fazendo ritual de consagração ao 8º dia, os metodistas, os presbiterianos, e ainda tem o descaramento de dizer, está na Bíblia, infeliz, mas tenta discernir os tempos, as estações, as dispensações. Eu não posso hoje andar em ritual judaico, porque eu tenho a regra do Evangelho de Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus pisou na terra, morreu, ressuscitou, se cumpriu a palavra dele que disse, um novo testamento eu vos dou. Ora, se ele nos traz um novo testamento, significa que o antigo está excluído. Está excluído. O que ele com o novo confirma do antigo, então passa a valer por estar confirmado no novo. Mas se coisas do antigo não estiverem confirmadas no novo, elas estão extintas. Senão, para que um Novo Testamento? Agora, não estudam, não têm humildade para entender essas coisas tão simples. Até o ímpio lá fora entende isso. Quando as pessoas querem deixar riqueza para os seus descendentes, fazem um testamento. Daqui a pouco um neto se desvia, vai para as drogas, o camarada chama o advogado e diz assim, eu quero fazer outro testamento. Ele faz um testamento anulando o outro. Até lá no mundo se faz isso. E cristãos dentro da igreja não compreendem certas coisas, porque na verdade não são cristãos, não têm o Espírito de Deus. Se tivesse, compreenderiam. Temos mais perguntas? Não? Não? Alguém aqui? Bom, já que ninguém tem, então nós vamos orar, vamos agradecer ao único e verdadeiro Deus, que você guarde esta palavra, porque Deus engrandece, mas o seu coração não pode mudar, irmão. Eu olho para a minha vida e me sinto engrandecido por Deus. Eu me sinto um homem privilegiado pelas grandes obras que Deus tem feito na minha vida. Eu me sinto privilegiado quando vejo pessoas cantando os hinos que eu trago para a igreja. Muita gente canta e diz, caramba pastor, aquele hino, e eu digo assim, ele só está cantando esse hino porque eu toco na igreja. Para mim é um privilégio. Muita gente menciona coisas da Bíblia e eu digo assim, caramba, ele só está mencionando isso porque me ouviu falar. Muita gente só entende coisas na Bíblia e falam, e eu digo assim, ele só está entendendo porque eu falei, fui eu que ensinei isso. Eu vejo a minha palavra na boca de cada um. Eu me sinto muito engrandecido por isso. Mas eu sou uma pessoa que sei que tenho limites, e o meu limite está debaixo da mão de Deus, não acima. Agora, muita gente esquece e quer subir, quer pular para cima da mão de Deus. Em cima da mão de Deus, meu irmão, vou te dizer uma coisa, não tem glória, tem morte. A glória está toda debaixo da mão de Deus. Então, meu irmão, eu realmente me sinto uma pessoa engrandecida. Fui uma pessoa que, para sair na rua, eu não podia sair, porque eu não tinha um short.
para vestir. No colégio, eu escondia a camisa para dentro da calça, para que ninguém visse que a minha camisa era rasgada, que eu tinha vergonha. Colégio, já com 15 anos, não tinha uma roupa para vestir. Hoje, se eu quiser ir ali no centro da cidade e comprar a loja inteirinha do cara, eu compro. Deus me engrandeceu. Hoje eu tenho um carro, e eu tenho certeza que logo, brevemente, Deus me dá outro. Esse está pequeno, quando surge a necessidade na minha vida, eu posso esperar que Deus proverá. Eu posso esperar. Eu sei como é glorioso andar com Deus. Eu sei como é glorioso. Não estou preocupado com o marginal, com o assaltante, com o traficante, com o vagabundo, com o terremoto, com o maremoto, com a ventania. Eu não estou preocupado com nada, com a enfermidade. Isso é porque Deus me engrandeceu, Deus me abençoou. Mas eu reconheço que há um limite para mim. Então, a exemplo de Uzias, entenda, se Deus te chamou para uma coisa, não queira fazer outra. Aprenda essa lição, ela é muito poderosa. Tem gente que pensa que só porque sabe tocar, vai tocar. Não, irmão, você pode saber tocar, mas se Deus não te chamou para tocar, você não vai tocar. Você sabe fazer belíssimas orações, mas se Deus não te chamou para orar, você não vai orar. Ora lá na tua intimidade. A igreja de Cristo, ela funciona debaixo da direção de Cristo. Se sair da direção, já não é mais igreja, é só um grupinho de gente que não tem o que fazer e não vai ver o sobrenatural. Vamos falar com Deus então. Bendito Deus eterno, glorioso, nós te damos graças, Senhor, por esta manhã, por estas horas que aqui passamos, Senhor. Podem ser poucas horas sim, Senhor, mas nós reconhecemos que até aqui nos tem ajudado, Senhor. Por isso nos abençoa, Deus, sobretudo com entendimento, com compreensão, com humildade, Senhor, com mansidão e paz, porque o Senhor dá graça aos humildes, Deus, e o Senhor resiste aos soberbos. Que as roupas da soberbia, Deus, caiam nesta hora, dilaceradas pelas tuas espadas, Deus, para que possamos encontrar a verdadeira vida que há em Cristo Jesus, o Senhor. Assim despede o teu povo com a tua graça, com a tua paz, pela unção que há no sangue do Senhor Jesus. Nós confiadamente oramos, em nome de Jesus. Amém.